Olá, queridos amigos do Seja Barra, do Centro Espírita Joana de Ângeles. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico. Eu, Leila Brandão, e a minha parceira preciosa Senhorete, que a gente chama de Preci, a nossa querida Preci. Temos preparado com muito carinho a continuidade do nosso curso. A semana passada nós finalizamos o livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, mas vamos dar continuidade ao nosso curso com Leon Denis, com Ernesto Bozano, com Emmanuel, todos esses estudiosos do século XIX, século XX, né, que trouxeram luzes para o nosso entendimento, dando continuidade aos estudos de Allan Kardec, que sofreu, como diz Conan Doyle, uma invasão organizada de espíritos, onde esses espíritos vieram descortinar, né, este mundo invisível para nós e a forma de nós entrarmos em contato de forma séria, responsável, com essas forças da natureza que Allan Kardec chamou serem os espíritos, a grande força da natureza, os filhos de Deus encarnados e desencarnados. Então, na nossa aula de hoje, do dia 14 de outubro de 2020, nós pedimos a Jesus, nesse instante, que nos envolva na sua paz, para que nós sejamos instrumentos do seu amor e da sua vontade. Nós trabalhamos com Jesus e por Jesus, e temos a certeza que nós todos juntos, entendendo bem como trabalhar esse grande dom, essa potência da nossa alma, nós estaremos colaborando para a construção do mundo melhor, o mundo da regeneração. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a fé raciocinada, os princípios básicos da doutrina espírita. E todo esse estudo foi com a contribuição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Consolador, o livro Consolador, também de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, através de diversos médiuns que, como diz Conan Doyle, como numa invasão organizada de espíritos, o século XIX foi o século das revelações. E vamos também contar com a colaboração da poesia de Vinícius Amido da Rosa. Não é amigo, é amido, achei muito bonitinho, que o amido é o açúcar, né? Vinícius, o Açúcar da Rosa, ou Vinícius da Rosa, ele enviou vários poemas, várias poesias, eles fazem parte do nosso grupo, e eu então escolhi uma e pedi a ele permissão para no final do programa falar a poesia, porque a poesia ou qualquer arte sensibiliza muito o nosso coração para melhor, nos traz alegria na alma, né? Alimenta a nossa alma. Então, vamos lá. A fé raciocinada foi ensinada por Jesus. Sim, sim. A fé raciocinada foi ensinada por Jesus, enfatizada por Jesus, porque em todo momento Jesus nos ensinava chamando a razão, mostrando que era necessário pensar a respeito daquilo que ele estava falando. Ele não só dialogava com seus discípulos, mas ele questionava, levando seus discípulos a pensarem. Como diz o grande educador Rubem Alves, educar é ensinar a pensar. Então, Jesus aliava o conhecimento ao pensamento,
a capacidade de sentir e pensar. Então, a fé raciocinada é aquela capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. E foi Jesus que nos mostrou esse caminho da fé raciocinada. Então, diz assim: o mestre mudou o conceito de religião, introduzindo a razão no campo até então puramente emocional. Vocês veem no desenhozinho, tem a fé indo para o lado, a razão indo para o outro, né? Então, a fé, antigamente, era uma fé cega, você tinha que acreditar e pronto, né? Mas os espíritos vieram trazer a lembrança, vieram recordar que Jesus não queria a fé cega. Ele promulgou a fé raciocinada. Então, ele diz assim, ele fazia muitos apelos ao raciocínio no âmbito religioso. Por exemplo, ele falava assim, qual é o pai cujo filho pede um pão e o pai lhe dá uma pedra? Qual é o pai cujo filho pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Ora, se vós sois maus pais e sabeis dar boas coisas a teus filhos, quem dera o nosso Pai Celestial. Então, Jesus nos convidava a pensar, não é? Quando ele falava assim, se te baterem numa face, ofereça outra. Ele estava dizendo que nós devíamos ser covarde e apanhar? Não, ele estava falando das faces do pensamento, das faces, luz e sombra que cada um de nós tem, né? Se te baterem numa face, vamos dizer com crueldade, ofereça bondade. Se te baterem com ironia, ofereça a sinceridade. Então, assim, ele nos ensinava a pensar a respeito do ensinamento. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Por que Jesus tinha essas frases que nos levavam a pensar? E as suas parábolas? Eram todas elas cheias de metáforas, de analogia, né? Quando ele falava assim, olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiros, e, no entanto, o nosso Pai Celestial os alimenta. Aí a gente ficava pensando, é mesmo, né, gente? É verdade, né? Se os pássaros dos céus, as flores do campo, todas elas sobrevivem, né, pela natureza, por que só o homem iria ser abandonado a morrer de fome? Então, ele fazia com que a gente pensasse a respeito do ensinamento. E isso os espíritos chamaram de fé raciocinada. Terminando o texto aqui, Kardec percebeu na atuação de Jesus não um místico, mas um educador de almas que, ao mesmo tempo em que tocava o sentimento daqueles que o escutava, levava-os ao entendimento das lições. Por isso tem a doutrina espírita essa característica de racionalidade. Então, o mestre nos ensinou que nós deveríamos pensar, porque nós somos seres inteligentes e não podemos aceitar uma coisa só porque o outro disse que é verdade. Nós temos condições de análise crítica, então nós não precisamos da fé cega, nós precisamos de uma fé que seja consolidada com a nossa inteligência. Por isso, o tríplice aspecto da doutrina espírita que nós vimos na semana anterior. Segundo a definição de Allan Kardec, a doutrina espírita é uma ciência de observação de fundamentos filosóficos
e consequências religiosas. Por que é consequência religiosa? Porque ela se fundamenta totalmente na filosofia de amor do nosso mestre. É assim? Então vamos continuar. O exame racional daquilo que ensinava. Jesus nunca explorou a emoção de ninguém. Sua fala, mansa e humilde, precisa e ao mesmo tempo firme, era dirigida ao sentimento e à inteligência. Suas lições foram sempre pautadas no diálogo, através do qual propunha o exame racional daquilo que ensinava. É por isso, meus irmãos, no Sermão do Monte, que é um dos sermões mais lindos, né? É um canto, é uma poesia lírica, quando Jesus diz: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Então a gente fica pensando, né? Qual que é o tesouro que os ladrões roubam e as traças corroem? Todo elemento material é corroído, tudo muda todo dia, nada é permanente, né? A imutabilidade do mundo é muito grande. Então Jesus disse isso: não amealheis esses tesouros, que os ladrões roubam e as traças corroem. Amealhei os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar: o que comerei? O que beberei? O que vestirei? Não vale mais o corpo do que as vestes? Olha que pergunta óbvia, que leva a gente a pensar. Não vale mais o corpo do que as vestes? Vale ou não vale? Vale mais uma roupa que as traças corroem, né? Vale mais do que o seu corpo totalmente organizado, bilhões de átomos aglomerados no seu corpo de diferentes espécies para formar os tecidos do seu corpo, formar as células, né? Qual que vale mais? Não vale mais a alma do que o alimento? Pergunta Jesus. Esse Sermão do Monte, ele fica o tempo todo questionando, levando o sujeito a pensar, né? Assim, olhai os pássaros dos céus, que não abastecem celeiros, os lírios do campo, que não fiam no centeio, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles, nos convidando a olhar a natureza, a inteligência da natureza, a ordem de tudo, né? A inteligência suprema de todo o universo. Então, ele nos convida, ele não quer uma fé que você não possa pensar a respeito e obedecer cegamente. Suas lições foram sempre pautadas no diálogo, através do qual propunha o exame racional daquilo que ensinava. Ele perguntava aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Aí um dos discípulos disse: uns dizem, Senhor, que tu és um profeta, assim como Daniel, assim como Elias. Outros dizem que você é o Elias que voltou, né? Que está entre nós. E aí Pedro falou assim: não, tu és o Cristo de Deus. Então Jesus, naquele momento, ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Não foram o sangue e a carne que te disseram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então ele percebeu que Pedro, naquele momento, fora inspirado pela dimensão espiritual para responder corretamente que ele, Jesus, era o Cristo. O Cristo quer dizer o enviado, o ungido, a segunda revelação de Deus aos homens. Então, naquele momento, ele falou com Pedro: Pedro, tu és pedra. Não foi
a carne nem o sangue que te revelou isso, não foi o seu corpo físico que te revelou essa verdade, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a dimensão espiritual colocou para Pedro aquela inspiração dele falar sobre a missão de Jesus, porque Jesus passou a ser conhecido como o Cristo de Deus, o ungido, o escolhido. É assim? A fé não é uma doação divina. A fé espírita não é contemplativa, e sim dinâmica. Isso aí está no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Ela não é contemplativa, não é para você ficar sentado contemplando. Ela não é só contemplativa, né? A fé é dinâmica, edificada, vagarosa e conscientemente pelo Espírito, à medida que evolui. Diz Emmanuel, ou Emmanuel, uns falam Emmanuel, outros falam Emmanuel, né? Que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admitem que a fé admitiam, né, deve ser, ou admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Está no capítulo 40 desse livro. Muitas pessoas acham que a fé é que Deus doou para alguns essa fé, essa certeza forte na sua alma da existência de Deus, da imortalidade da alma, que Deus deu para alguns essa certeza. Mas os espíritos dizem que não é assim. A fé é construída, é consolidada com as suas escolhas. E quanto mais nós estudarmos a respeito do que seja fé, mais forte nós nos tornaremos com esta certeza, né, do nosso Pai Criador, de que Deus nos criou para o amor e a felicidade e que nós temos uma energia divina em nós mesmos, né, uma energia psíquica que através da nossa vontade nós podemos realizar grandes coisas. Essa é a fé consolidada. Mas é como diz Emmanuel aí, não foi doado. O homem teve que buscar, não é um serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admitem isso por ignorância. Ignorância no sentido de ignorar, porque não sabem que nada nos é dado por Deus, dado a uns e não a outros, porque senão Deus não seria justo. Por que ele daria uma fé tão consolidada para alguns e para outros não daria fé nenhuma, que as pessoas andam aí às tontas, repetindo os mesmos equívocos, seguindo a maioria, né? A maioria das pessoas que não querem pensar seguem a opção da maioria. E nem sempre a maioria está com a razão. Até pelo contrário, é uma minoria que sempre consolida essa fé. É uma minoria que consolida o potencial mental que cada um de nós tem. Porque exige esforço, exige treinamento, exige vontade. Ter fé é afirmar, eu sei. Aí Emmanuel continua dizendo, né? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. Conseguir a fé é alcançar a
possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, veja bem, meus irmãos, que afirmativa interessante de Emmanuel. A fé não é dizer eu creio. Você diz eu creio que seja assim, você está dizendo pode ser ou pode não ser. Eu creio, eu imagino, né, que seja assim. Pode ser ou pode não ser, mas quando você diz eu sei que é assim, consolida uma certeza de que você não duvida que possa ser assim. Por isso eu gosto muito da música do Vinícius de Moraes, quando ele diz assim, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, eu sei. Quando a pessoa diz assim, eu sei, é que eu tenho certeza. Não é eu creio que vou te amar. Eu creio, pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando eu digo eu sei, eu consolidei a minha fé. Muito interessante essa observação de Emmanuel em dizer eu sei. Né? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui para ver se fica mais claro. Né? Eu sei que vou te amar. Está na questão 354 desse livro Consolador. Consolador é um livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Deus tem preferência por alguma forma especial de adoração? Deus prefere os que adoram do fundo do coração com sinceridade. Aquele que professa adorar o Cristo e é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com outro ou ambicioso dos bens deste mundo, digo-vos que a religião está nos seus lábios e não no seu coração. Então, assim, as pessoas dizem assim, que o mestre nos orientou que deveríamos orar no secreto do nosso quarto. Ora, e quem não tem quarto não vai poder orar? Secreto do nosso quarto é a profundidade do nosso íntimo. Por isso que não tem preferência por alguma forma especial de adoração. Então, eu vou adorar a Deus, eu vou subir na escadaria de joelho para demonstrar a Deus que eu o amo. Isso aí você vai se machucar inteiro. Não é esse, não é a forma que você vai adorar a Deus que é importante. É se você realmente, no fundo da sua alma, você está fazendo tudo para se melhorar. Porque o que Deus deseja de cada um de nós é que nós nos tornemos melhores, pessoas mais iluminadas, capazes de sairmos dessa encarnação com um corpo espiritual mais leve para nos proporcionar voos maiores na dimensão espiritual. Então, essa é a preferência de Deus, digamos assim. Deus não tem preferência, mas isso é que os Espíritos nos orientam de como nós agradarmos a Deus vencendo as imperfeições da nossa alma. Ora, se a gente morre de ciúme, se a gente tem uma inveja danada, tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho inveja de ninguém. Por que a gente nega? O Zoni Ventura escreveu um livro sobre a inveja, ele chamou Inveja o Mal do Século, né? Dizendo que 89% das pessoas que ele entrevistou, as pessoas disseram que não tinham inveja. Então, ele concluiu, as pessoas não admitem a inveja, que a inveja foi considerada por mais de 1000 anos pela fé católica como um pecado capital, um pecado mortal. Então, quem tinha inveja ia direto para o inferno. Dessa forma, todo mundo negava que tinha inveja, mas nós somos muito invejosos. Um dos sintomas, como diz
Zueni Ventura, sobre a nossa inveja, é que quando nós estamos vendo o defeito do outro, apontando o defeito do outro, é porque aquele outro nos incomoda de alguma forma e nós gostaríamos de ter algumas conquistas dele. Na verdade, quando nós estamos falando mal de alguém, nós estamos com inveja desse alguém. Olha como a alma humana é uma coisa que precisa ser realmente estudada, né? No entanto, o ciúme, todo mundo admite ter um ciúme, tem pessoas até que consideram que ciúme é prova de amor. Ah, fulano morre de ciúmes, fala até no plural, né? Fulano tem um ciúmes horroroso de mim. Então, assim, porque o ciúme não era considerado pecado capital, era considerado uma paixão até louvável a pessoa ter ciúme. Mas Kardec, no livro dos Espíritos, que ele pergunta os espíritos chamaram o ciúme e a inveja de vermes roedores, que impedem o ser humano de se tornar melhor. Então, se você tem todas essas paixões aí e fica querendo agradar a Deus, né? A sua prece fica sem consistência, porque você não está fazendo nenhum esforço para vencer as suas paixões. Por isso, Emmanuel diz ali, se você, aquele que professa adorar o Cristo e é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com outro, ou ambicioso dos bens desse mundo, digo-vos que a religião está nos seus lábios e não no seu coração. Como diz Padre Antônio Vieira, palavras falam ao vento. Só mesmo as obras falam ao coração. E Deus percebe as nossas intenções, né? Sim. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo acontece quando se reúne para adorar a Deus. Mas não creiais, por isso, que a adoração particular tenha menos valor, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Isso é lindo, meus irmãos. Não é necessário que a gente, para orar, busque palavras bonitas, busque ser visto, né, como faziam antigamente os fariseus. Eles iam para fazer aquelas longas preces, para ser visto pelas pessoas, e as pessoas dizerem, nossa, como ele é fiel a Deus, como ele é focado. No entanto, basta a gente pensar em Deus, basta a gente dizer, Senhor, me ajude, por favor. Basta a gente dizer, Mestre, eu te amo, preciso tanto da sua ajuda, Mestre. Isso é oração que sai da nossa alma, do nosso coração. Não precisamos fazer preces longas, repetitivas, né? Mas a adoração em comum também tem o seu valor. Quando você reúne, como disse Jesus, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, a gente atrai com mais força os espíritos, porque o somatório de vibrações cria uma egrégora, né? Cria uma ambiência de força e de luz que atrai mais espíritos do bem. Então, tudo isso é valorizado pelo nosso Pai Celestial. A fé que transporta a montanha. Disse um homem, Senhor, tenha piedade de meu filho que está lunático e frequentemente cai, ora no fogo, ora na alma. Apresentei-o
aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus lhe respondeu: é por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Olha como Cristo cria umas analogias lindas, né? Diz que o homem chegou perto de Jesus e disse: meu filho, ora se joga no fogo, ora se joga na água. Claro, que se ele se joga no fogo, ele tem que correr para a água, senão ele morre queimado, né? Mas, de toda maneira, é uma metáfora aí que, ora, a gente está ardendo em fogo, numa simbologia de raiva, de tristeza, de grosseria, de impulsividade. Tem uma opção de coisas que pode simbolizar o fogo, que a gente fica queimando por dentro, queimando de ciúme, queimando de raiva, etc e tal. E outra hora você está mais suave, como uma doença bipolar, né? Entre a depressão e a euforia. Então, Jesus disse que os espíritos, os discípulos não conseguiram curá-lo pela falta de fé daquele que o busca. Porque você tem que acreditar naquele que você vai buscar para te ajudar. Se você pede ajuda a alguém e fala: fulano, dá para você me ajudar a fazer isso aqui? Você vai fazendo na frente, você não deu nenhum crédito àquele seu pedido de ajuda. Então, se você vai pedir a alguém ajuda e vai desconfiando da pessoa, você não ajuda em nada a sua própria cura. Assim também como o curador, digamos, a pessoa que tem a boa vontade em te ajudar, ele também não vai saber por que caminho ir no momento que ele nota uma barreira, né? A incredulidade, a dúvida, cria uma barreira impedindo que o outro possa te ajudar. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19, que Jesus disse: se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, que é uma semente muito pequenininha, nós seríamos capazes de transportar uma montanha de um lado para o outro. Isso também em sentido figurado. A gente teria forças para transpor qualquer obstáculo, por maior que ele possa nos apresentar. Então, são as metáforas que o Cristo usava para que a gente pudesse pensar, ter o bom senso para pensar e concluir o fundamento daquele ensinamento. Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, é porque não tinhais fé. O poder da fé é demonstrado no magnetismo. O homem age sobre o fluido, que é um agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão irresistível. Aquele que, a um grande poder fluídico normal, juntar uma fé ardente, pode, unicamente pela vontade, dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura. Nós já falamos isso nos nossos encontros anteriores. Porque, meus irmãos, nós temos a força psíquica. Quando nós queremos beneficiar alguém, temos que acionar a nossa vontade com o nosso lado luz, né? Para direcionar aquela pessoa os fluidos magnetizados. Porque quando a gente, segundo os espíritos, quando a gente fala assim: eu quero curar o fulano, e eu sei que eu tenho uma força divina em mim que pode realizar essa cura, a gente consegue realizar isso. É a fé do grão de mostarda. Mas nós temos que treinar essa possibilidade de
acionar essa força psíquica através da nossa vontade. Leon Denis diz que a nossa vontade é mais poderosa do que a eletricidade. Imagina a eletricidade, com que velocidade ela caminha pela atmosfera, né? E os fluidos, que são, como diz ali, agente universal, ou seja, os fluidos são os elementos materiais mais eterizados que os espíritos utilizam, nós temos condições de magnetizar esses fluidos quando nós acionamos a nossa vontade. É isso que os espíritos dizem. E esse é um treinamento também. A gente pode estar treinando no nosso dia a dia essa magnetização de fluidos. Por exemplo, seu filho está passando mal, espera ele dormir, vai lá na cabeceira dele, faz uma prece, né? Peça a Jesus que lhe permita magnetizar, movimentar os fluidos de cura através da sua vontade. Eu sei que eu posso, mestre, eu tenho uma energia em mim que eu posso beneficiar o meu filho. E faça esse treinamento, essa doação. Você está numa fila de banco, por exemplo, você vê uma pessoa lá no caixa com a fisionomia muito tensa, envia para ele energia boa. Fala, meu Deus, eu posso, eu tenho em mim fluidos, eu posso magnetizar esse fluido e beneficiar aquela criatura. Faça uma experiência, você vai ver como você poderá beneficiar tantas pessoas, inclusive a você mesmo. Você está com a garganta inflamada, faça uma fricção na sua mão, peça a Jesus, aos amigos espirituais, os fluidos curadores, coloque na sua garganta, experimente a sua força psíquica, treine essa força, porque é isso que o mestre quer, que a gente possa desenvolver as potências da nossa alma. Todos nós recebemos esse potencial. Todas as pessoas têm potencial da fé. Do latim, a palavra fé veio do latim, quer dizer fides, que quer dizer fiel, né? A nossa palavra fiel também, fidelidade. Então, a fé tem origem nessa palavra latina, quer dizer fidelidade, fiel, fé. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa faculdade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Em outras pessoas, são assimiladas com dificuldade, o que é um sinal de atraso, diz os espíritos. Nas primeiras, né, nessas pessoas que já parece que já vêm com essa fé consolidada, nas primeiras, sua educação já está feita. Nas segundas, sua educação está por fazer, mas ela será feita. E se não concluir nessa existência, poderá ser concluída numa outra. Olha que lindo! Que esperança que dá para a gente, né, o Consolador prometido por Jesus, essa fé raciocinada. Se você sente a sua fé vacilar, às vezes vem pessoa nos procurar e fala, Leila, reza para mim, eu estou tão sem força, eu não estou conseguindo orar. E muitas vezes quando a gente está sob pressão, né, sob medo, sob angústia, e com relação aos nossos próprios filhos, às pessoas que a gente ama, parece que a gente se torna impotente. Por isso é que Jesus falou, ninguém é profeta na sua própria terra, né? Porque a gente não acredita na gente mesmo e nem as pessoas. O próprio Jesus, o povo falava, mas aquele não é o filho do carpinteiro, dizendo como ele pode ser o Messias, se eu conheço ele desde criança, ele é o filho do carpinteiro. Então, quando Jesus falou, ninguém é profeta na sua própria terra, é porque as pessoas duvidam, porque sabem, conhecem as pessoas desde pequena e não acreditam no nosso potencial, né? Assim, então, é importante
que a gente busque consolidar essa fé através desses conhecimentos. O conhecimento desses princípios básicos que nos torna forte, que nos torna capaz de uma vontade firme, de uma irradiação, o conhecimento de saber que através das nossas mãos sai energia, do nosso pensamento, que é energia pura, esse conhecimento consolida a nossa fé. Então, é muito importante esse treinamento. A fé é mãe da esperança e da caridade. Claro, se você consolidou a sua fé, se você tem certeza, né? Se você sabe, você pode dizer, eu sei, como diz Emmanuel, você não perde nunca a esperança. Porque a fé, Jesus nos ensinou a imortalidade da alma. Ele não só ensinou, ele provou. Ele desencarnou e ficou 40 dias convivendo com seus discípulos. Jesus nos mostrou que é possível a gente se tornar melhor através da construção do amor na nossa alma. Então, nós só podemos ter esperança em nós mesmos, como filhos de Deus, criados pela luz. Nós somos filhos da luz. Então, consolidando essa fé, a gente nunca perde as esperanças. E o caminho da caridade, a caridade, fazer o bem, nos torna mais forte ainda. Porque a caridade é o caminho mais curto para a consolidação do amor na nossa alma. Quanto mais bem nós fazemos, mais nós recebemos em vibrações positivas, em magnetização dos espíritos de luz. Então, a fé é realmente mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois se não tendes fé, vai esperar o quê, né? O que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? Se você não tem fé no seu potencial amoroso, para construir o seu potencial amoroso, como você vai dar amor? E como você vai receber amor se você não sabe dar? Você não sabe nem identificar o amor, se você não o tem, não é assim? Por isso, Joana de Ângeles diz que a beleza do amor não está em quem recebe o amor, está em quem dá. Porque quem dá o amor já consolidou o amor na sua alma. Então, a fé e a esperança e a caridade consolidam o amor na nossa alma, no nosso coração. A fé sincera é atraente e contagiante. E é verdade. Pregai pelo exemplo para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. A fé deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Eu achei isso aí nas figurinhas do Google. Se houver 1% de chance, tenha 99% de fé. Então, se a sua chance é muito pequena, lembre-se que a sua vontade férrea, a sua esperança, a sua irradiação espiritual, a sua luz pode mudar toda a probabilidade da chance. Que coisa importante, meus irmãos, que consolação esses espíritos nos trazem. Os milagres da caridade. O homem de bem que acredita no seu futuro celeste preenche sua vida com nobres e belas ações, na certeza
certeza da felicidade que o espera. A sua fé lhe dará a força necessária. Dessa forma se realizam os milagres da caridade, do devotamento e da renúncia. Enfim, com a fé, não há tendências más que não possam ser vencidas. É lindo quando os espíritos dizem: ninguém resiste à força do amor. A fé, consolidando o amor na nossa alma através da esperança e da caridade, podem operar milagres na transformação das pessoas, na nossa força de vontade, na nossa capacidade de irradiar fluidos curadores, e podemos ajudar muitas pessoas através dessa consolidação da nossa fé. São os milagres da caridade. A fé colocada em ação. Aí tem uma frasezinha do Gandhi, que ele diz assim: a força, não estou conseguindo ler, mas o que ele diz, deixa eu ler olhando aqui assim que dá para ler. A força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. E é verdade, Mahatma Gandhi tem toda a razão. Uma vontade indomável te faz ficar muito forte. Então, é essa força que nós temos que desenvolver para que a nossa vontade se torne firme, se torne operosa, e não que a gente fique com apatia. A apatia não combina com a fé. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. A fé humana é divina, diz os Espíritos. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo, e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Então, a gente vê criaturas com uma capacidade de superação, que é uma coisa maravilhosa. Aí você diz assim: se o outro consegue, por que eu não conseguiria? Qual é o diferencial que faz com que o outro conseguiu? É porque ele acreditou nele mesmo. Ele consolidou a fé em si mesmo e nos outros também. A fé é essa força que vem de Deus, essa vontade poderosa que Emmanuel chamou, já falamos em outra ocasião, do Big Boss da nossa mente, né? Como se a nossa mente fosse como um escritório e tivesse um chefe. O chefe da nossa mente é a vontade, que Denis fala que é mais poderosa do que a eletricidade, e Einstein diz que a vontade é mais poderosa do que a bomba atômica, porque ela atravessa toda a nossa psicosfera e vai longe a nossa energia psíquica. Olha que coisa maravilhosa. Então, o magnetismo, como dizem os espíritos, são esses fluidos carregados de energia do bem. Então, são fluidos magnetizados pelo amor do nosso Pai. Os princípios básicos da doutrina espírita que consolidam a nossa fé são 5. Esses 5 princípios básicos não podem ser ignorados. São princípios que consolidam a nossa fé. Por exemplo, Deus, a certeza da existência de Deus. Se você tem dúvida, procure se informar, procure estudar mais sobre a natureza, sobre a lei da ação e reação, sobre a lei das causas e efeitos. Todo efeito tem uma causa.
Se o efeito é inteligente, a causa há que ser inteligente. Consolida, meus irmãos, a certeza no nosso Pai Celestial. Essa energia que a gente não sabe que energia é essa, né? Por isso Kardec pergunta: que é Deus? É a causa primeira de todas as coisas. Todos nós tivemos um princípio, não vamos ter fim. O nosso princípio é Deus. E, por enquanto, só podemos entender Deus pela sua manifestação através de todas as coisas, de tudo que existe na natureza, que é extremamente bonita, equilibrada, inteligente. Aí o nosso Pai Celestial manifesta a sua inteligência suprema. Por enquanto, só podemos alcançar até aí, né? Mas se nós consolidarmos essa certeza de que, como diz Descartes, se eu penso, logo eu existo, então nós não podemos duvidar da nossa existência. E se eu existo, eu tive um começo. E se eu não entendo esse começo, mas eu sei que algum dia eu fui feito. Então vamos estudar, remontar as causas de tudo e nós chegaremos, por enquanto, a esse nosso Pai Celestial que ainda não compreendemos na totalidade. Como disse Stephen Hawking, né? Eu não duvido da existência do Criador. Eu só queria entender a lógica do pensamento do Criador. Isso é bonito demais. Imagina quando nós pudermos entender a lógica de Deus. Aí nós seremos espíritos superiores, né? Espíritos sábios, espíritos iluminados. O segundo princípio é da imortalidade da alma. Como é bom nós termos a certeza de que somos imortais, que não vamos morrer nunca. E, por isso, Jesus veio à Terra para consolidar essa imortalidade. A pluralidade das existências, a reencarnação, através dos métodos de observação, de experimentação, os espíritos do século XIX, os mentores, os reveladores, como diz Leon Denis, comprovaram a veracidade da reencarnação. Existem, professor Banerjee, esse pesquisador indiano, ele catalogou mais de 900 casos de reencarnação. Os livros de André Luiz, toda essa manifestação dos espíritos é para falar da multiplicidade das existências, né? A pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Em vários níveis, nós temos diversas dimensões de mundos. Em vários níveis, nós temos habitantes, espíritos como nós, ora encarnados, ora desencarnados, e também mundos de outras galáxias habitados, como diz os espíritos dão a Kardec, inclusive, as 5 categorias dos mundos habitados: mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, o mundo de regeneração, que nós estamos caminhando para a regeneração, os mundos felizes e os mundos ditosos. Então, existe pluralidade de mundos habitados que a gente pode aprofundar, estudar mais. Está aí a Revista Espírita, que mostra várias experiências de espíritos de outras galáxias, né? Trazendo informações de outros mundos habitados, e a comunicabilidade entre os filhos de Deus. Estejamos encarnados aqui, estejamos na dimensão espiritual, em qualquer dimensão que nós estejamos, é possível nos comunicarmos através dos médiuns, e muito breve será também através de aparelhos, assim como nós temos o celular, que faz com que a gente se comunique com os nossos filhos, nossos irmãos do outro lado do globo, né?
está muito perto de nós entrarmos em contato com outras dimensões através de aparelhagem. Já existe o Videocon, que foi uma experiência que fizeram de captar imagem pelo vídeo, o Espirocon, né, que Hernando Guimarães fala, de se comunicar com os espíritos através do gravador, através de aparelhos, e aguardemos, porque nós vamos sim nos comunicar através dos aparelhos. Então, o nosso estudo é isso, já estamos finalizando. Vamos pegar aqui a poesia do nosso querido Vinícius, né? O nosso Vinícius da Rosa, amido da Rosa. Eu achei muito bonito ele falar, o nome dele é Vinícius Amido da Rosa. Amido é açúcar, né? Açúcar da rosa. Viu, meu irmão Vinícius? Ele faz parte do nosso grupo e eu pedi permissão a ele para ver essa poesia aqui que eu escolhi dentre as que ele me mandou. Ele faz uma homenagem a uma orquídea. Realmente, a orquídea é uma coisa linda, né, meus irmãos? E ele fala, exótica não, exata. Exótica é como me chamam. Não sei, pensam que se enganam. Só pela ascendência de fora, sou bem brasileira. E agora? Dizem pior, que sou parasita. Sabem nada do que eu faço. De fato, cada árvore eu abraço. Temos convivência bendita. Ao menos um valor me dão, de ornar do jardim ao salão. Em mim vem muita beleza, plantada não sobre a mesa. Procuro ver o valor de cada, não julgar. Isso é que é certo. Verdade só é visto de perto. Veja quem segue a jornada. Ao final, verá que não finda. A vida transcende e é linda. Entender requer humildade, a questão da imortalidade. Obrigado, viu, Vinícius, pela sua participação no nosso estudo. Gostamos muito do seu poema a respeito da orquídea, que fala da imortalidade, da humildade. Quando a gente frequentava a escolinha, ou dava aula na escolinha do Evangelho, na escolinha, o Evangelho da Casa Espírita, a gente cantava assim, eu plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidades, semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Plantar a humildade não é fácil, meus irmãos. A humildade é a característica daqueles que já consolidaram a sua fé e sabem que não são melhores do que ninguém. Todos nós somos irmãos. Até aquele bandido, aquela pessoa, verdadeiro demônio de ruindade, como a gente fala, são todos filhos de Deus. O demônio é um irmão nosso, é um anjo decaído, como fala poeticamente nos evangelhos. O demônio é um anjo decaído. Um dia ele será anjo, porque nós todos somos irmãos, somos filhos de Deus. Então tenhamos mais tolerância, mais humildade, busquemos aqueles valores reais que o Mestre nos ensinou. Olhemos para dentro da nossa luz que temos
Todos nós temos o lado sombra e o lado luz. Façamos brilhar esse lado luz. Ajudemos a nossa casa espírita da forma que nós pudermos, colaborando com as cestas básicas, com os cursos, comprando os livros, divulgando, porque nós estamos na última hora, realmente. A última hora divina é muito diferente da nossa hora. Quando a gente fala que somos trabalhadores da última hora, não sabemos quanto tempo será essa hora, talvez 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. Nós estamos nos momentos finais, nas oportunidades finais, porque já repetimos muitos erros. Agora, vamos fazer um projeto de acertar. Vamos fazer de tudo para a gente se tornar melhor. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.